Fala galera, estou muito feliz hoje de estar gravando esse vídeo. Mais uma vez vamos estar falando de evangelismo. E agora, como o vídeo passado, nós falamos sobre as 5 dicas sobre como começar o evangelismo. Hoje vamos falar, de fato, o que é o evangelismo. De onde saiu essa palavra evangelismo. Então fique nesse vídeo e já acione o sininho. Você que não é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo ao Razão para Crer. Já então se inscreve nesse canal, não perca a oportunidade e fica até o final, que eu sei que vai ser edificante para nossas vidas. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos começar de fato pela Bíblia, pela palavra de Deus, o que é evangelismo. Vamos para Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, evangelismo é pregar o evangelho de Cristo Jesus. Muitas pessoas confundem evangelismo com outras coisas, porque de fato evangelismo é anunciar, pregar, proclamar o evangelho de Cristo Jesus. Então, o que eu preciso fazer para ir evangelizar? Eu já disse no outro vídeo, nas 5 dicas, eu tenho 5 dicas que eu dei no vídeo anterior, fala que antes de sair para evangelizar, eu preciso dessas 5 dicas. Mas hoje nós vamos falar, entender de fato o que é evangelismo. Essa palavra evangelismo não se encontra na Bíblia, mas é o ato, anota aí, evangelismo é o ato de proclamar o evangelho. Então, evangelho é aquilo que Cristo Jesus anunciou. Vamos para a palavra de Deus mais uma vez. Romanos capítulo 10, versículo 14, versículo 15 diz: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão bom formosos são os pés do que anuncia as boas coisas. Entende isso aqui? Anunciar o evangelho é anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Mas como vão crer, como vão ouvir a palavra de Deus, se não há quem pregue? Então a gente precisa entender que o evangelismo, ele é a raiz da igreja. Nenhuma igreja cresce sem evangelismo. Precisa ter o evangelismo. Primeiro ponto, anota aí. Evangelismo é um direcionamento de Jesus. É o mandamento de Jesus. Não foi mandamento de homem evangelizar. Evangelizar foi um mandamento de Cristo Jesus. Então logo eu deixo de fazer, logo eu estou errando, logo eu estou tropeçando e falhando como crente em Cristo Jesus, que eu digo que sou. Então já estou falhando, porque todo salvo, anota aí, todo salvo quer falar da salvação para alguém. Lembra quando Jesus ele vai para Gadara, e quando ele liberta aquele homem, o gadareno, aquele homem logo por se receber Cristo Jesus, ele quer acompanhar Jesus. Jesus dá logo direcionamento para ele, dizendo: não, volta para Decápolis, volta para sua casa e anuncia tudo que eu fiz com você. Ele volta e prega não só para sua casa, mas para toda Decápolis. Então, todo salvo, ele tem o desejo de anunciar o evangelho. A mulher samaritana, em João capítulo 4, ela recebe o evangelho de Cristo Jesus, ela recebe a Cristo Jesus, entende que Cristo Jesus ali é o Messias e vai anunciar. Nós precisamos entender, quando eu vou evangelizar, eu não estou anunciando a vida do Kaique, eu não estou anunciando a vida da Igreja Assembleia de Deus de Grande Betel, que eu congrego. Eu estou anunciando o evangelho de Cristo Jesus, que restaura, purifica o homem para levar para o céu, não para viver aqui na terra. Mas claro que todo salvo sabe viver no momento aqui, nesse ambiente terreno que nós vivemos. Mas vamos pregar um evangelho de Cristo Jesus que não é dessa terra, mas é de um tempo vindouro. Então, o que nós precisamos entender é que evangelismo não é só entregar um panfleto. Evangelismo não é eu chegar lá com um panfleto e dizer assim: Jesus te ama. Por muito tempo, eu também fiz esse ato de evangelismo e percebi que conhecer o evangelho e anunciar ele genuinamente, pregar de fato o que a Bíblia diz,
para as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, apresentar a Cristo Jesus, ir para as ruas, não é só chegar lá e toma, Jesus te ama. Ao longo do tempo eu aprendi que não é isso. Jesus me ama por quê? Vão ser perguntas que vão ser lançadas, e eu falei isso no vídeo anterior. Mas o foco aqui é você entender que evangelismo não é eu comunicar, pregar o evangelho. Então, quando Jesus está dizendo sobre ir, eu preciso me mover de alguma coisa. Né? Há um tempo atrás eu falei, existe o evangelismo aquele que se ajoelha e ora, o evangelismo aquele que investe, né, que não tem condição de ir, mas investe, e o evangelismo é aquele que vai. Mas, de fato, eu estava equivocado, porque o evangelismo é aquele que, de fato, vai, é aquele que está presente. Evangelismo é esse. É claro que existem pessoas que mantêm o evangelista, o missionário. Sim, ele está fazendo evangelismo? Não. Ele não está fazendo evangelismo, ele está investindo, ele está honrando ao Senhor. E isso não é ruim, mas ele não está cumprindo o mandamento que é evangelizar, proclamar. E uma coisa que a gente precisa entender é que para evangelizar não precisa ter um dom, isso mesmo. Para evangelizar, não precisa ter um chamado ou ter um dom. O que você precisa entender é que todos nós fomos chamados para pregoar o evangelho de Cristo Jesus. Todos nós, não foi o pastor da igreja, não foi o presbítero da igreja, não foi o porteiro da igreja, foi toda a igreja de Cristo Jesus que aceitou ele como único e suficiente Salvador. Como diz no texto anterior, como crerão se não há quem pregue? Então, só que nós precisamos ter veracidade naquilo que nós estamos falando. Que evangelho é esse que nós estamos pregando? Precisamos entender que pregar o evangelho de Cristo Jesus é algo sério que é para toda a igreja. Paulo vai dizer para Timóteo, vamos para a Bíblia? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra, tempo e fora de tempo. Ensina, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Entende isso aqui? Pregar a palavra de Deus é tempo e fora do tempo. Eu não estou dizendo que o ato de você sair em praça pública e gritar se arrependa dos seus pecados, raça de víbora. Nem todo o evangelismo que Cristo fazia, pregação do evangelho dele, era dessa forma. E tinha vezes que ele falava isso com mais fariseus do que propriamente com pecadores falhos que precisava de arrependimento de fato e queria isso, porque todos nós, claro, precisamos de arrependimento. Mas Jesus ele estava próximo de pecadores e pregando o evangelho dele. Falava do reino, falava do inferno, mas também não ficava gritando. Ele falava num tom que as pessoas entendiam. Então pregar o evangelho não é agredir as pessoas com palavras. Pregar o evangelho é pregar o que Jesus disse, o que Jesus ensinou. Tempo e fora de tempo. Não adianta ser esse crente James Bond. O crente 007. Que ninguém sabe que ele é cristão pelas atitudes que ele toma, não prega o evangelho. Já disse no vídeo anterior que viver o evangelho como exemplo é o primeiro evangelismo. Sim, de fato, mas eu preciso sair da minha zona de conforto. Nem todo mundo vai pregar o evangelho com a mesma eloquência. Nem todo mundo, de fato, vai entender. Nem todo mundo, de fato, vai ter uma fácil comunicação. Mas toda repetição ela vai levando a uma perfeição. E é claro, primeiro tem que pedir orientação a Deus, mas ter contato com a palavra de Deus para você pregar ela. Então, pregar tempo e fora de tempo. Mas para quê? O que o texto diz? Para exortar, para repreender, para ensinar com toda a longanimidade. Longanimidade é paciência. Então, eu preciso evangelizar, mas eu tenho que ter paciência. Paulo está dizendo, Timóteo, você precisa pregar, mas você tem que ter paciência. Você vai ensinar, você vai exortar, mas com toda a longanimidade. A gente precisa entender que pregar o evangelho é muito mais do que só dizer, Jesus tem uma obra na sua vida. Eu preciso ensinar, eu preciso apresentar esse Cristo Jesus para essa pessoa. Não tem como apresentar o pecado dela sem antes primeiro apresentar aquele que lava ele do pecado. A gente precisa entender que Cristo Jesus, ele está dando um direcionamento. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer que eles serão uma testemunha tanto em Jerusalém, tanto na Judéia e Samaria e os confins da terra. Vamos para o texto. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Então você precisa entender que você vai ser testemunha aonde você tiver que passar. Aonde você passar, você vai ser testemunha de Cristo Jesus. Pregar o Evangelho, evangelizar, pregar o Evangelho não é um ato de cargo eclesiástico de uma igreja. Pregar o Evangelho é um ato de todos os salvos. Então Jesus está dizendo, vocês vão receber poder e você recebeu poder. Eu recebi poder. De quem? Do Espírito Santo para anunciar as boas novas. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então ele está te enviando, crente, também está me enviando aos lugares para falar do Evangelho e do amor dele. É um amor incondicional. Ele não ama o pecado que eu faço. Ele ama o pecador que sou para me lavar do pecado e eu abandonar o pecado. Não é o inverso. Ele não me ama para me continuar com o pecado. Ele me ama e pronto. Mas automaticamente, eu recebendo o Evangelho, eu vou largar o ato pecaminoso. Tenho que entender que a pregação do Evangelho, ela foi feita para todos aqueles que são cristãos. Aquele que aceitou a Cristo Jesus. Vamos para o texto bíblico. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo vai dizer, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu anunciar o Evangelho. Paulo entende que ele foi chamado para isso, que ele sendo salvo, ele foi chamado para evangelizar, e ai dele se ele não pregar. É uma obrigação de todo cristão pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Entenda, o intuito desse vídeo é te mostrar de fato que evangelismo é algo sério, é a raiz da igreja. A igreja, ela é igreja porque ela prega o Evangelho de Cristo Jesus, não dentro de quatro paredes, mas é fora de quatro paredes. O evangelismo não acontece só quando eu saio com um grupo de evangelismo da minha igreja. O evangelismo, ele acontece, um evangelismo pessoal também, quando eu saio sozinho para evangelizar, quando eu estou dentro da minha casa evangelizando a minha família. Eu tenho que ter mansidão para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, fala sobre isso. Antes justificai o Senhor em vosso coração. Eu falo sempre sobre esse texto porque esse texto é maravilhoso. Porque vão pedir razão da tua esperança. Você precisa responder com mansidão. Precisa responder com mansidão. Então, crente, pelo amor de Deus, saia para evangelizar. Então, a gente precisa entender que precisamos evangelizar. Ah, Kaique, mas eu não sei falar direito, não sei por onde começa. Se inscreve nesse canal, nós vamos dar aqui passos. Porque eu, com esses anos que eu tenho no Evangelho, eu aprendi diversas coisas, não somente teoria, mas prática também. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus é uma obrigação para todo salvo. Entenda, Kaique. Mas você talvez deve estar pensando, mas eu não tenho a eloquência, eu não sei como chegar, eu não sei para onde, qual o ponto de partida. Comece com simples. Comece evangelizando mais tranquilo. Saia com o grupo da tua igreja. Observe os exemplos. Observe quem é que está fazendo um bom trabalho como evangelista da tua igreja. Não faz de qualquer maneira, mas ora ao Senhor para acrescentar esse desejo no teu coração. Não perca a oportunidade. Eu tenho vergonha de evangelizar, eu não consigo. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ah, mas eu me envergonho do Evangelho. Não é da verdade você não se vergonha do Evangelho. Acho que você tem vergonha de falar, talvez, de falar em público. Vai treinando em casa, porque você precisa entender que você foi chamado para isso também. Jesus falou, dizendo, orai ao Senhor da seara. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então, minha oração hoje é para que Deus envie você que está assistindo esse vídeo a pregar o Evangelho. Você entenda que pregar o Evangelho não depende da placa da igreja que você está. Pregar o Evangelho depende de você ser salvo. Então, aproveita a oportunidade, prega o Evangelho, se prepare. Se prepare, pega no vídeo anterior que eu gravei, as 5 dicas de como começar a evangelizar. Se prepara. Se prepara, não perca a oportunidade. A minha oração é que Deus envie mais ceifeiros. Deus envie mais trabalhadores como você que está assistindo esse vídeo. Então não perca a oportunidade. Compartilhe esse vídeo.
Comenta aqui algumas experiências que você já teve com o evangelismo, você que ficou inseguro, você que não sabia de fato. Kaique, eu não sabia que isso era evangelismo, eu não sabia que de fato esse evangelismo que eu precisava anunciar. Então não perca a oportunidade. Compartilhe esse vídeo, acione o sininho, comenta, se inscreva nesse canal e você é muito bem-vindo aqui. Próxima semana vamos estar com outro vídeo. Se você quer de fato entender como evangelizar, vem aqui no nosso canal e você vai entender os 5 passos de como evangelizar. Deus abençoe.